Olá, amigo supermercadista, varejista. Você quer otimizar a gestão do seu supermercado? Vem comigo nesse vídeo. Nós vamos falar sobre um tema muito importante para você. E esse tema é o tema mais complexo dentro do seu supermercado. Nós vamos falar sobre formação de preço. Como realizar o cálculo de preço na sua loja. Aí você pode me dizer assim, olha, é simples. Eu sei quanto que eu quero ganhar, faço um cálculo na calculadora e coloco o preço, está tudo certo, mas não é bem assim. Sem dúvida nenhuma, eu quero que você fique atento a isso. Precificação, formação de preço é o tema mais complexo de qualquer supermercado. Embora pareça simples, mas é o mais complexo, é o mais difícil, porque são vários pontos que podem te gerar grandes prejuízos, grandes perdas e até mesmo um resultado negativo no final do mês. E você fica sem saber o que houve, o que aconteceu, e nada mais é do que uma má formação de preço. Então nesse vídeo você vai saber um pouquinho sobre formação de preço. Quais são os pilares básicos para uma boa formação de preço? São eles: custo operacional, a margem ideal por família do seu supermercado, software, nós vamos falar sobre isso, créditos de entrada, débitos de saída, markdown. Se você sabe o significado desses conceitos de markup, markdown, como utilizar, você vai entender um pouquinho sobre isso. Fornecedor e, por fim, formação de preço. Então esses são os pilares básicos de uma boa formação de preço. Se na hora de formar preço você não olha nada disso que eu disse aqui, você corre o sério risco de estar formando preço errado na sua loja e tomando prejuízo. Vamos lá então? Primeiro pilar, custo operacional. Você tem os números da sua loja nas mãos? O seu software entrega os relatórios necessários para que você faça um estudo estratégico e assim tomar decisões dentro da sua loja. Você tem os números nas mãos? Você sabe qual é o seu custo operacional com folha, com prolabore, com operação? Normalmente no supermercado, na sua rotina normal, ele tem 8%, podendo chegar até 10% de custo com folha de pagamento. Prolabore 1%. Se está acima disso, tem algo errado. E a operação entre perda, impostos e demais custos operacionais, 11%, totalizando 20%. 20% de custo operacional. Esse é o custo ideal para uma loja no seu ritmo normal, 20%. Isso significa que você, a partir daí, irá fazer a sua formação de preços com seu lucro líquido no final do mês. O supermercado, dentro ainda do tema de custo operacional, ele suporta um teto máximo com despesas financeiras, como pagamento de financiamento, pagamentos de empréstimo. Tudo isso impacta na sua formação de preço, você precisa estar atento a isso. Quando eu falo de financiamento, eu não estou usando aqui o exemplo de financiamento de um equipamento de energia solar, por exemplo. Esse é um outro tipo de financiamento. Nós vamos falar sobre financiamento para imobilizar, por exemplo, um carro, um caminhão, uma reforma, esse tipo de financiamento. Você tem um teto máximo que você pode fazer pagamento financeiro. Então, a partir daqueles 20%, você vai formar o seu preço. Como você vai formar? Mediante relatórios, números. Você precisa ter isso nas mãos, palpável, todos os dias você precisa estudar isso. Se você não está fazendo isso, fique atento, você pode estar tomando prejuízo e nem mesmo está sabendo. O próximo passo é a margem por família. Você sabe qual é a margem ideal para cada família do seu supermercado? Estamos falando de mercearia básica, mercearia salgada, mercearia seca, perfumaria, hortifruti, bazar, açougue, bebidas, produtos veterinários. Então tudo isso são as famílias. Algumas lojas vendem eletrodomésticos. E você sabe qual é a margem ideal para cada família desta? Aí você pode se perguntar assim, olha, existe uma margem para a família de mercearia salgada, mercearia doce, por exemplo? Existe uma margem ideal para cada item desta família. Não é a mesma margem para todos os itens, é uma margem para cada item. E
você precisa saber qual é a margem ideal para cada item. Você sabe quanto você vai marcar de markdown no seu tomate, no seu arroz, na sua produção de padaria, por exemplo, no seu bazar, naquela panela, você sabe quanto de margem você vai colocar naquele produto? É disso que eu estou falando. Você precisa saber e conhecer a margem ideal para cada produto da sua loja. E nós temos essa informação para você. O próximo passo é o software. Sem um bom software, é impossível você formar preço na sua loja da maneira correta. Você precisa de um software que faz os cálculos para você. Créditos de entrada, débitos de saída. Nós chamamos isso de calculadora fiscal. Na formação de preço, na entrada da nota, o seu software precisa te entregar tudo isso. Olha, quanto que eu pago de imposto nesse produto? Quanto que eu ganhei de crédito nesse produto? Esse produto ele é isento? É um hortifruti, por exemplo? Olha, sabendo disso, você tem mais poder de formação de preço. Você tendo isso em mãos, você vai ver que a margem ideal, ela enquadra perfeitamente nesse estudo que eu estou falando para você. Então você precisa de um bom software para fazer uma boa precificação. É complexo? Um pouquinho, mas é necessário, porque somente dessa forma você vai ter preços da maneira correta e ter lucro no final do mês, sem ficar preocupado no dia do vencimento do imposto, no dia do pagamento da folha, do 13º, tudo isso preocupa. Mas quando você tem uma precificação correta, você tem uma margem correta, você tem um fundo de reserva, tudo isso te traz tranquilidade e qualidade de vida na gestão do seu supermercado. E nós podemos te ajudar com isso. Créditos na entrada. Você sabe qual o crédito que você tem na entrada de cada produto da sua loja? Não? Você precisa saber. Olha, eu tenho um contador que ele me auxilia nisso aqui, tudo bem. Mas o básico você precisa conhecer. Você precisa saber quais são os produtos isentos, quais são os produtos tributados, qual a tributação, o produto de dentro do estado, de fora do estado. Você precisa ter esse conhecimento básico, porque só assim você vai formar preço a fornecedores que você é obrigatório ter dentro da sua loja. Sabe aquele produto que você não pode ficar sem ele? Esse fornecedor você é obrigatório manter ele. Outros não. Outros você precisa selecionar para que você tenha resultado no final do mês. Débitos na saída. É a mesma situação do crédito. Da mesma forma que você precisa conhecer aquilo que está entrando, os créditos, você precisa saber aquilo que você está pagando. Porque é em cima disso que você vai formar preço. Lembra aqueles 11% que eu disse? Esse débito da saída está incluso lá. Então, se você não tem conhecimento da sua tributação, o básico, não peço para você ser um tributarista, um especialista na área, mas o básico você precisa conhecer para uma boa formação de preço. E nós temos toda essa informação para você. Somos especialistas em supermercado, com mais de décadas de experiência, já mudamos a vida de muitos clientes e você pode ser o próximo a ter a sua vida mudada na sua operação no dia a dia. Finalizando aqui, markup e markdown. Qual deve ser utilizado na formação de preço? Normalmente isso acontece muito até hoje. O cliente compra o produto lá por R$10, coloca 50%, vende ele por R$15 e acha que está ganhando 50%. Não é bem assim. Se você pega R$15, tira 50%, o custo daquele produto deixa de ser R$10, ele cai para R$7,50. Eu estou falando de um número pequeno, R$10. Imagine um faturamento de R$1 milhão, R$2 milhões, R$500 mil. O rombo, a lacuna fica muito grande. E talvez você espera um lucro no final do mês, não alcança, não sabe o que está acontecendo e talvez o erro esteja na sua formação de preço. Markup e markdown, nós vamos fazer um outro vídeo explicando a fundo como fazer esse cálculo, para que você possa ter uma boa formação de preço e ter um conhecimento mais aprofundado dentro deste assunto que também é complexo na formação de preço. Mas basicamente é isso que eu falei, essa conta ela é uma conta um pouco ilusória. Comprei por 10, joguei 30%, 40%, 50%, estou ganhando 50%, não é bem assim, tá bom? Isso é um tema de um próximo vídeo que iremos fazer. Fornecedor, eu já dei uma pincelada aqui, né? Você aproveita todos os benefícios
que os seus fornecedores podem te oferecer na formação de preço? Ou melhor, você conhece os benefícios que o seu fornecedor pode trazer para você? Lembrando que estamos à iminência de uma reforma tributária. Você sabe quais os impactos dessa reforma tributária em cima da sua operação através do seu fornecedor? Busque essa informação, converse com o seu contador, procure a gente, podemos te esclarecer referente a esse assunto também, tá bom? Formação de preço. Agora sim, depois de todo esse estudo, você vai fazer a sua formação de preço. Levantamento, entrada de nota, créditos de entrada, débitos de saída, fornecedor, tudo isso impacta na sua formação de preço. Software, markup, markdown, formação de preço para supermercado é markdown de cima para baixo. Só essa pincelada aqui para você é de cima para baixo, não é 10 mais 30 mais 40 mais 50%. É outro cálculo que se faz na formação de preço. E assim você considera aquela despesa que eu falei no início. 8% de folha, 1% prolabore, 11%, e são números aproximados de custos, mas considerando o markdown. Se você considerar o markup com aquela despesa que eu disse no início, provavelmente a sua loja está fechando negativo. E por isso você está tendo problemas até mesmo no seu fluxo de caixa. Bom, o assunto é complexo, o vídeo é curto, mas nós podemos te ajudar muito mais do que esse pequeno vídeo esclarecedor. Ficou interessado no assunto? Esse assunto é importante para você? Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, acesse ali o nosso site, temos ali uma enquete que você pode respondê-la e saber se você precisa de uma consultoria, qual o momento ideal para contratar uma consultoria. Você vai ter ali também informações sobre como podemos te ajudar na operação do seu supermercado. Entre no nosso Instagram, temos ali também vídeos bastante esclarecedores. Teremos o maior prazer em te atender. Vamos até a sua loja, faremos ali uma visita sem compromisso para a apresentação do nosso projeto e assim você estará mais seguro para uma futura tomada de decisão.